Olá, meus amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Teologia Saudável. E no vídeo de hoje eu quero trazer uma questão sobre algumas afirmações que eu tenho visto e ouvido ultimamente. E a pergunta é: Jesus foi um revolucionário? Para falarmos sobre esse assunto, sobre esse tema, é necessário nós definirmos o que é revolução. Segundo o dicionário de português, revolução é o ato ou ação de revolucionar, de incitar uma revolta, de incitar uma rebelião ou uma insurreição. Isso é a definição de revolução segundo o dicionário de português. Agora, vale lembrar que a vinda do Messias estava predita desde o Antigo Testamento. Existem diversas passagens que Deus, através do Espírito Santo, inspirou estes profetas que viveram há centenas de anos antes do Messias para anunciar a sua vinda. E um desses profetas foi Zacarias. Vejamos o que diz Zacarias, capítulo 9 e versículo 9. Alegre-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento. Então, esse texto está falando que o Messias virá. E ele virá como um rei, ele virá como um justo e salvador. Então, através desses textos, através dessas passagens que existiam no Antigo Testamento, o judeu tinha uma visão sobre o Messias. Eles achavam que esse Messias que viria era como um rei que iria pegar em uma espada e lutar contra um regime, lutar contra um governo que poderia estar dominando sobre Jerusalém. Porque no decorrer da história nós vamos ver Israel, o povo de Deus, sendo dominado por muitos e muitos povos. Então eles tinham esse pensamento que o Messias viria para pegar em uma espada e lutar por eles e levantar o governo dele nesta terra. Esta era a visão de Messias dos judeus. Agora veja bem. No tempo de Jesus, quando Jesus estava no seu ministério na terra, quem dominava sobre Jerusalém era Roma. Roma, além de ser uma grande potência mundial, estava dominando sobre o Jerusalém com mão de ferro, colocando impostos caríssimos, dominando em diversas esferas em Jerusalém. Então era pesadíssimo para os judeus ser dominado por Roma. E quando Jesus veio, ele veio totalmente daquilo que eles estavam esperando. Jesus não trouxe essa mensagem revolucionária. Jesus não trouxe essa mensagem de guerra. Jesus veio em uma luta, em uma guerra, não contra um regime político, contra um governo. Jesus veio em uma guerra contra o pecado. A mensagem de Jesus era: arrependa-se. A mensagem de Jesus era: o reino de Deus está próximo. Essa era a mensagem de Jesus. Essa era a mensagem de Cristo. Então, para os judeus, esse homem agora, que por muitos era proclamado como Messias, não era o verdadeiro Messias que eles estavam esperando. Afinal de contas, ele não estava lutando contra os romanos. Naquela época existia um grupo de guerreiros chamados Zelotes, que inclusive um desses virou o discípulo de Jesus, Simão o Zelote. Os Zelotes eram aqueles que eram revolucionários, que queriam lutar contra os romanos, queriam pela força da espada expulsar os romanos de Jerusalém. E muitos dizem que o próprio Barrabás era um zelote por este ter matado um soldado romano. Então Jesus não trouxe essa mensagem de guerra, Jesus não trouxe essa mensagem, e diversas vezes quando ele foi testado para falar contra Roma, em uma das ocasiões, quando trouxeram
Quando questionaram a ele sobre o imposto romano, é lícito dar imposto a César? Olha o que foi que Jesus disse. Jesus disse: de que é a efígie que está aqui? Disseram: é de César. Então dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Em outra ocasião, quando estes foram colher imposto, Jesus pediu para que Pedro pescasse, tirasse um cáter que estava dentro do peixe e pagasse o imposto por ele e por Pedro. Jesus cumpriu seu papel social, Jesus cumpriu seu papel como cidadão. Ele pagou o imposto. Ele não foi contra os impostos, embora que fossem impostos cobrados indevidamente. Jesus não foi contra esses impostos. Existiam pautas sociais naquela época e Jesus não foi um ativista dessas pautas sociais. Jesus veio trazer a mensagem do Evangelho do Reino para todos naquela época. E esta mensagem alcançaria nós outros no tempo presente. Então Jesus não foi um revolucionário. Jesus não trouxe essa definição de revolução não se encaixa em Jesus. É um ato de incitar revolta, um ato de causar rebelião, não se encaixa com Cristo aqui, essa definição de revolução. Jesus não foi um revolucionário. Não foi. Jesus, ele veio nos trazer a mensagem de Deus para nós outros. Ele veio nos trazer a salvação através do seu sangue, a libertação, sim, mas do pecado. Para mim é um ultraje cristãos que dizem que Jesus foi um revolucionário. Para mim é um ultraje pessoas que fazem tais afirmações de querer comparar Jesus com os revolucionários modernos, como Che Guevara, como Mao Tse Tung, como Stalin, Lenin, revoluções essas que levaram milhões de pessoas à morte. Para mim é ultraje. O nosso Messias é Deus, e por ser Deus, ele nos trouxe essa mensagem de fé e de esperança, não mensagem de revolução. Mensagem de morte sim, mas a nossa morte, a morte do velho homem, para que o novo homem possa nascer. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que Deus em Cristo te abençoe e até o próximo vídeo.